A paz do Senhor, amados irmãos, glorificamos a Deus por estar aqui nesta manhã, para junto nós aprendermos na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje a lição número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos orar e na sequência estaremos louvando a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre a nossa nação, sobre o nosso presidente, sobre os governadores e prefeitos. Meu Deus, estamos passando esta pandemia, Senhor amado, essa situação de muita dificuldade. Só o Senhor para nos guardar, para nos dar vitória, nos dar saúde. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do teu povo, Senhor, que ama a nação de Israel. Pai, abençoa, nos ajuda. Nesta manhã nos ensina pelo teu Espírito Santo. Abençoa o teu povo, Senhor. Recebe-nos na tua presença, nos ensina, nos ajuda. Pai, abençoa, Senhor. Pai Santo, é o que nós te pedimos, te agradecemos no santo nome de Jesus. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por poder estar aqui nesta manhã, junto com os irmãos. E vamos louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Nós convidamos o nosso irmão Lauro Silva, um dos nossos cantores, sempre está conosco na casa do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 88 da nossa harpa cristã. Revela-nos, revela a nós, Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver. Até eu ver da vida ao fim, revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com verás louvor fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Recebe na tua presença, meu Deus, as bênçãos mil, aleluia, do teu amor, qual esplendor, aleluia, me cercarão. Deus vivo, Deus santo, O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. aleluia, Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Tu és grande, Jesus, tu és poderoso. E converás louvor Aleluia. fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Deus é bom, Deus é bom. Sorrisos teus Abençoa a nossa nação, Jesus. verei brilhar
se não andar no mundo vil. Abençoa os nossos irmãos. Aleluia. Desfrutarei prazer verá. Glória a Deus. Tempo de paz primaveril. Glória a Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente, gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for, Aleluia. no céu morar, Tu és bom, Jesus. e descansar dos dias meus, Graças a Deus. Aleluia. feliz viver, aleluia, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Glória a Deus. Deus. Revela, Jesus, a vitória, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente, gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, agradecer ao pastor Constantino, a todo o ministério da igreja, os irmãos pastores de cada uma das nossas congregações. Deus abençoe a todos os irmãos, abençoe todos vocês que estão conosco, e se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, faça. Depois da aula nós vamos verificar. Damos graças a Deus pela oportunidade. Deus é bom. Obrigado, muito obrigado, Lauro Silva, que nos ajudou nesta manhã. Os irmãos têm nos ajudado. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês e que Ele nos revele, se revele cada dia mais nas nossas vidas. Muito bem, a lição número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Texto áureo, Efésios 2:20, na Almeida, Revista e Corrigida, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:14, na Nova Almeida atualizada, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:14, na King James, atualizada, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Glória a Deus. A verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A pedra básica, é a base, né?
é o fundamento, é a base, é o alicerce, como nós mais estamos acostumados a falar. Tem que fazer o alicerce da casa, para que depois a casa seja construída. E Cristo é essa pedra, ela é a base, ela é onde a gente consegue construir sobre ela, porque ela é a base que Deus deixou para nós, Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios 2, de 20 a 22, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Em Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, que escutas estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao prudente, ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, irmãos. Na Nova Almeida, nós vamos ver poucas diferenças, não é? Mas na Mateus 7, 24, ele vai falar assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado, né? Será comparado ao homem prudente, ou ao homem insensato, aquele que faz sobre a areia. É a base do nosso comentário nesta manhã, leitura bíblica em classe. Muito bem, na nossa introdução, nós queremos esclarecer um pouquinho, ou pedir a Deus que nos ajude a entender melhor a sua palavra. Como sempre tenho dito para os irmãos, a Bíblia nunca está errada. A Bíblia sempre está certa. Muitas vezes o que acontece é que nós não temos o conhecimento, ou não sabemos, ou não compreendemos, por isso nunca poderemos analisar a Bíblia por um texto isolado. Sempre temos que compará-la com ela mesma, aonde Deus nos ensina. Então, uma coisa que nós devemos aprender é que Deus não habitava no tabernáculo. Vamos ler o Êxodo 29, 45, e está escrito assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Mas o Senhor está dizendo que não habitava, e o versículo diz habitarei. Por isso que é necessário nós irmos um pouco mais a fundo. E se nós olharmos o verbo habitar no hebraico, o charante, significa também: e eu estarei sobre a glória que está sobre. Então, o que estava no tabernáculo era a presença de Deus. A presença de Deus, ela se manifestava no tabernáculo. Deus não morava no tabernáculo, Deus não habitava no tabernáculo. Habitar no Aurélio diz ter a sua residência, ou seja, Deus não tinha residência no tabernáculo. Deus não ficava ali no tabernáculo, né? Mas também habitar no Aurélio significa prover de população de residentes, ou seja, habitantes daquele local, ou estar presente. O próprio dicionário Aurélio dizendo estar presente em algum local. Então Deus se manifestava, porque a Bíblia não se contradiz. Atos 7, 48 e 49, Estevão, quando está discursando antes de ser apedrejado, ele cita Isaías 66, 1. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, Deus não habitava no tabernáculo, Deus se fazia presente, a sua presença, a sua glória,
Ela vinha para o tabernáculo, se manifestava no tabernáculo, mas Deus não ficava morando lá. Deus nunca morou lá, Deus se manifestava lá. Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. É isso que é importante nós vermos. Então, desde o tabernáculo. Deus também não habitava no templo. Aí está o templo, que é aquela maquete que está lá no Museu de Israel. Né? É uma maquete que está em escala, 1:50. Deus também não habitava no templo. Né? A presença de Deus se manifestava no templo. Quando Salomão faz a oração, ali entregando, consagrando aquele local de adoração a Deus, a glória de Deus se manifestou naquele local. Ali Deus se fez presente. Ali aquela fumaça encheu o templo, a sua presença encheu o templo, mas não que Deus habitava no templo. O próprio rei Salomão, lá em 1 Reis 8:27, ele diz: mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Então nós vamos compreendendo, lendo os vários versículos da Bíblia, que Deus não habitava. É importante nós entendermos isso. O local físico feito por mãos humanas, por mais maravilhoso que possa ser, como era o templo de Salomão, e esse que está na tela, essa figura que era o templo no tempo de Jesus, reformado ali, é chamado templo de Herodes, não é? Não gosto muito de falar templo de Herodes, porque não era de Herodes, mas Herodes ali que ajudou, né? Na época que ele era ali, ele estava responsável, toda a reforma que foi feita no templo, no seu entorno, né, foi feito ali no comando de Herodes. Então, é chamado Templo de Herodes, historicamente. Não gosto muito desse nome. Porém, também não estava ali, foi os homens que fizeram. Tinha ouro, tinha pedras preciosas, coisas maravilhosas, mas Deus não habita em templo feito por homens. Né? Aí quando nós vamos agora para o Novo Testamento, nós vamos compreender, nós vamos entender que Deus habita em algum lugar. Deus habita no ser humano. Aleluia! Agora sim, porque o ser humano não é feito pelo homem. O ser humano é feito por Deus. É Deus que dá vida, é Deus que faz. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. João 14:23, Jesus explica para nós. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Faremos nele morada. Glória a Deus. Então, no tabernáculo, ele colocava a sua presença. No templo, ele colocava a sua presença. Ele estava presente. Ele vinha, não é? Ele estava presente nele. Aleluia! Mas agora, em nós, seres humanos, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ele vem e habita. Ele vem e faz morada. Efésios 2:22, que faz parte da nossa lição. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, que foi derramado, agora ele habita em todo aquele que crê. Glória seja dada ao nome do Senhor. É esses 3 itens que nós temos que falar nessa introdução para mostrar para nós, crentes, lavados, redimidos no sangue de Cristo, o privilégio que o cristão tem, porque ele é morada do Espírito Santo. Deus mora em nós pelo Espírito Santo. Olha que maravilha.
Inclusive nós, no nosso meio cristão, de vez em quando alguém solta uma expressão assim: antes de você chegar aqui na igreja, o Senhor já estava aqui. Não estava não, irmão. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Por mais bonita que sejam as nossas igrejas, por melhor decorada, por mais maravilhosa que seja, Deus não habita lá. Deus chega junto conosco, Ele está conosco. É um local de adoração que nós devemos ali respeitar, honrar, logicamente, porque ali é o lugar de nós nos reunirmos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas Deus não habita ali e não estava ali esperando a gente. Ele não fica esperando. Deus não fica esperando em algum local para alguém comparecer no local. Não. Deus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No item número 1, nós vamos estudar o santuário judeu. É um edifício espiritual, ou 1.1 é o santuário judeu. Esse templo é o templo nos dias de Jesus, como eu estava dizendo. Aqui nós temos um ângulo diferente, o mesmo templo lá. À sua esquerda você vai ver ele pela fachada, não é? E aqui você está vendo ele mais por um ângulo por cima, para nós falarmos um pouquinho dos seus espaços. Esse espaço era exclusivo dos judeus. Lembrando a aula de semana passada, havia um muro ao redor dessa muralha que tem aí, né? Esse muro, aquela partinha mais cinza que aparece, se você pode notar. Esse muro não tinha como possibilidade de pessoas que não fossem judeus adentrarem. E tinha 13 placas dizendo, olha, não entra, que você vai ser responsável pela sua morte. De tão sério que era. Ou seja, não era para entrar. Simplesmente assim. Não era local de outros, era apenas exclusivo para os judeus. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que o edifício, lembra que ele foi construído no Monte Moriá, e ele tem vários pavimentos que os irmãos vão olhar. Então, esse primeiro aqui, o número 17, que os irmãos veem aí, o número 17 era o átrio das mulheres. Aí era o máximo que as mulheres podiam chegar. Era esse átrio. Vocês podem ver que tem uma grande escadaria que vai para o número 20, que é chamado a Porta de Nicanor. Essa área 17 era a área das crianças, mulheres que ficavam aqui. E aqui que ficava o gasofilácio. O gasofilácio é o local do tesouro, era onde se colocava as ofertas. Não é? Gasofilácio. O povo trazia suas ofertas, onde Jesus conta e mostra e fala sobre aquela mulher que veio trazer tudo que ela tinha, aquela viúva, e assim sucessivamente, que a Bíblia nos fala. Então era nessa área que ficava o gasofilácio, na área 17 aqui, onde as mulheres poderiam entrar e ficar ali. O número 20, como nós já falamos, é a Porta de Nicanor, uma grande porta, fazia uma separação. Uma separação entre o átrio das mulheres, depois tem que subir a escada do átrio, e se subia para esse local. E nesse 18 que está aí do lado, era chamado o átrio de Israel. O átrio de Israel era o local onde ficavam os homens, né? Nós, assembleianos, eu sou assembleiano desde quando me converti, lá atrás, 30 anos atrás, nós nos sentávamos separados, os irmãos vão lembrar, não é? Nós sentávamos separados, as mulheres sentavam nos bancos e os homens sentavam em outros bancos. Então aqui também, Israel aqui na hora do templo para a adoração, as mulheres ficavam no pátio abaixo e num patamar mais superior ficavam os homens, que é o número 18 ali. O 19, na sequência desse local, o 19 era onde ficava o átrio chamado Átrio dos Sacerdotes.
né? Átrio dos sacerdotes. Os sacerdotes é que ficavam ali, né? Atrás dessa porta de Nicanor está o altar, onde se fazia as ofertas, né? O altar para se fazer o sacrifício, o altar do sacrifício. Muito bem. Então, o plano, o tamanho aí do templo em si, na verdade, é esse maior, onde a gente está vendo 22, aí onde nós estamos falando da entrada, é uma entrada, é o pórtico que está em cima, ele ficava mais ou menos a uns 50 metros, muito grande, e esse é o templo realmente pensado e feito pelas medidas do templo de Salomão. Isso tudo que está em volta, não é? É para poder organizar, né? Uma igreja ela não pode ter só o local do culto, ela tem que ter toda outra área para se organizar, locais de aulas, locais de salão de, por exemplo, para comer alguma coisa, cozinha, né? E tem todo um equipamento, toda uma forma, né? O 23, aí que os irmãos vão ver também, significa o local que eram os aposentos, sacerdotes, né? 3 andares de aposentos, né? Sobre realmente o templo ali tinha uma cúpula de ouro, para que feita ali de espigões, que os irmãos vê bem dentado assim, para que as aves não viessem e se aninhassem ali para fazer ninhos, né? Para que não pudesse sujar, e ali o senhor sabe o que é o problema de aves, né? Em local desse aí. Então, para os irmãos terem uma noção, de uma ideia, né? Quando era algumas festas, os homens eram autorizados também a circular pelo 19 ali, pela área dos sacerdotes. Homens, não as mulheres, eram autorizados também a estarem ali, a ficarem mais próximo do altar de incenso, né? Durante festas, como festa dos tabernáculos, as festas, né? Colocadas ali. Olhando um corte, né? Fazendo um corte ali na parte do templo, aquele que tem aquela cobertura ali, aqueles espigões ali de ouro, nós vamos ver ali, vocês estão vendo o 17, né? Que é o pátio das mulheres, o 18, o pátio dos homens, ali o 19, mais próximo ali, né? Do altar. O altar, que é o altar do sacrifício, né? E depois vai entrando. Aí o 22, nós vamos ver aí, né? A parte que nós já falamos que é o pórtico ali dentro. Depois o 25, que é o santo lugar, como nós vemos bastante isso quando a gente estuda o tabernáculo. E também o 26, que é o santo dos santos, né? É interessante isso aqui. As medidas, elas são aproximadas, porque as medidas que estão na Bíblia são em côvados, e os côvados, eles mudaram um pouco de medida no tempo, né? Normalmente é 45 centímetros, mas passou um pouco, alguns falam 50 por côvado, que é a medida do cotovelo até a ponta do meio, aqui do dedo do meio. Então, mais ou menos, né, 20 metros de comprimento tinha ali o local santo, por 10 de largura, e o santo dos santos 10 por 10, mais ou menos. E acima deles, para poder, como os irmãos veem que o teto é plano, o que está à direita aí, você vai ver que o teto é plano, para ficar bonito. Se a gente olhar uma foto ou uma imagem do Templo de Salomão, vai ver que tem vários degraus, é diferente um pouco o telhado do Templo de Salomão. Aqui no templo de Jesus, ele é reto, pode ver aí, eles cresceram atrás também do templo, é um espaço vago, chamado ali um aposento vazio, que mais ou menos para nivelar uns 50 metros de altura. Esse é o santuário dos judeus, é exclusivo, não poderia, não pode entrar ninguém a não ser judeus, a não ser aqueles que foram chamados, fazem parte da nacionalidade judaica. Eles que entravam no templo. Então o santuário judeu era esse, né? O santuário judeu, ele bloqueava, por causa das cerimônias, por causa que nós estudamos a semana passada, a cerimônia fazia com que a lei cerimonial fazia com que havia uma separação entre os judeus e os
gentios, né? Que são todas as outras nações, os não-judeus. Agora, no ponto 2, vai falar para nós do santuário cristão, né? Citando novamente Estevão, ele fala: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. O homem não consegue ter um local para Deus morar. Só ele mesmo, feito por Deus, é que é o local que Deus quer morar. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16, ele fala: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha o privilégio que nós temos, crentes. Quando Jesus encontra a mulher samaritana tem justamente essa preocupação. Olha, nossos pais aqui dizem que é para adorar aqui. Os judeus dizem que é para adorar lá em Jerusalém. Mais ou menos como dizer assim: olha, eu estou meio sem saber aonde eu devo adorar. Então Jesus fala assim: olha, o tempo chegou, o tempo é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós, em qualquer local que nós estamos, nós podemos adorar a Deus. Por quê? Porque está em nós. Nós somos vivos. Deus gosta de coisa viva. Deus trabalha com vida. Ele é ressurreição e vida. Deus é vida. Por isso que na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e verso 5, ele diz assim: também vocês, como as pedras que vivem, ou pedras vivas na outra tradução. Essa é a Nova Almeida. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pedras vivas. Deus trabalha com vida. A coisa de Deus é vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. É vida. Deus trabalha com vida. Sempre vida. O homem, quando foi criado para viver para sempre. Ele peca, ele perde a oportunidade. Jesus no Calvário resgata de novo. E agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então agora sim, o santuário cristão não são os templos, não são as igrejas, não são as denominações, não são nada disso. O santuário cristão, é a pessoa, é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, é aquele que crê no Senhor Jesus. Ele é um santuário. Deus habita nele, Deus enche ele de vida, porque nós temos vida e Deus trabalha com vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, porque nós temos vida. Aleluia! Continuando, o edifício espiritual fala da pedra angular, no item 3, né? Pedra angular, como nós já vimos nas várias traduções, é a pedra fundamental, é a pedra mais importante. Aqui eu pus um exemplo para os irmãos. Uma das formas de construção mais bem-sucedidas do passado, em que os romanos dominavam de uma forma exemplar, é o arco. Como você pode olhar o arco, as pedras vão sendo cortadas em ângulo, para ela poder fazer justamente o arco. Né? E qual a vantagem do arco? A vantagem do arco é que o peso que está sobre ele, inclusive na construção lá do Herodes reformou, tem muitos arcos, né? A hora que você olha lá na maquete, você vai ver muitos arcos que eles fizeram nas escadarias para poder fazer vários pavimentos, subir 50 metros, tinha muitas escadarias, arcos para poder criar um processo ali. Então o arco, qual a vantagem dele? Ele distribui o peso. O peso não fica concentrado num único ponto, como é tradicionalmente nas nossas construções, não é? Nos cantos. Não, o arco ele distribui o peso e ele é muito resistente. Hoje, os aquedutos feitos pelos romanos, né, o Coliseu, que você pode ver lá em Roma, são feitos sobre arcos, né, que deu construções belíssimas e muito resistentes.
E a pedra principal, a angular, essa que está no nosso slide, é aquela bem do meio. Por quê? Porque ela completa. Sem aquela pedra ali, angular, o arco não se sustenta. Quando se está construindo, se coloca estacas para ir segurando as pedras que estão chegando. Quando a pedra angular ou a pedra principal é colocada em cima, lá no espaço dela, cortada especialmente para esse trabalho, o arco se sustém de uma forma poderosa, é uma força tremenda, aguenta um peso tremendo, não é? E ele fica belíssimo. Então aquilo ali, ou seja, aquela pedra, é a pedra principal, é a pedra angular. Embaixo que você vê uma pirâmide, essa no canto, porque ela dá justamente a direção. Por isso que a Bíblia diz para a gente olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Né? Quem já viu construção, talvez alguns construtores possam estar me ouvindo aqui, me desculpa a falta de experiência, porém, eles esticam uma linha, onde colocam no canto aquele tijolo, aquele bloco ou aquela pedra, para fazer justamente o ângulo e ficar a linha reta, para que toda a construção seja tanto alinhada como aprumada, colocado o prumo para que ela não caia. É incrível, não é? É isso que a Bíblia está mostrando para nós. Se os irmãos verem aqui no Muro das Lamentações, as pedras estão ali, ó. Dê uma olhada no tamanho de pedras gigantescas, que colocadas umas sobre as outras, da forma correta, sobre um alicerce, fundamento, não é? Tremendo, está se constituindo até hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus é que faz. Quando Deus fala com Jó, é maravilhoso esse texto, quando Deus fala com Jó, no capítulo 38, verso 4 a 6, ele pergunta para Jó, porque Jó está questionando Deus, porque muitas vezes a gente questiona. Então Deus agora está respondendo para Jó. Onde estava tu quando esse eu aqui é Deus, lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Aleluia! Quem fez? Não tem Big Bang, não tem explosão, não tem junção de nada. Deus pôs os limites, as dimensões da terra, bendito seja o nome do Senhor. Talvez tenhas essa resposta, fala Deus. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel e a linha de medir? Ou seja, quem mediu as distâncias, né? E quanto aos seus fundamentos? Aleluia! Sobre o que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Olha Deus conversando com Jó. Jó, vamos usar uma expressão nossa que me permitam. Menos, Jó. Calma, Jó. Aquieta, Jó. Sou eu, Jó, que faço todas as coisas. Eu fiz e faço todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus. Aleluia. É Deus que faz tudo isso. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é santo. Ele é maravilhoso. Então a pedra angular é Cristo. A pedra angular é Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo, a pedra principal. Salmo 118, 21 a 23 diz: graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, ele vai falar assim, Pedro no seu discurso: Jesus é a pedra que vocês, olha só, os construtores rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Então, ele está mencionando a profecia que estava no Salmo 118. Não é? Nós temos que construir a nossa casa sobre Cristo. A nossa construção, elas tem que estar sobre Cristo. O fundamento é Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o fundamento. Por isso que eu posso construir a minha casa sobre ele. Foi ao que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, quando fala que Jesus explicando para eles, olha, o homem prudente constrói sobre rocha. O homem prudente constrói, ou seja, sobre um local seguro. Então, onde nós vamos construir? Sobre Cristo. Sobre o fundamento. O fundamento não é outro, é somente Jesus Cristo. Então, você pode construir, eu posso construir, nós podemos construir sobre Jesus. Por quê? Porque ele é o fundamento que não se move, não trinca, não dá rachadura, não se quebra, não se move, porque ele é o Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Deus colocou ali para eles, e eles se envergonharam. Mas nós não. Nós diz assim, Pedro falando, olha, pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Pedra preciosa, bendito seja o nome do Senhor. É Jesus, o nosso fundamento. É nele que nós temos que nos fundar. É nele que nós devemos colocar a nossa construção, a nossa confiança, crescermos nele como um edifício vivo, pedras vivas. E todos nós crescendo, nós vamos fazendo, vamos indo, vamos crescendo e vamos indo até chegar a estar com ele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. No item número 2, o fundamento, apóstolos e profetas, o conceito de apóstolos. O que é apóstolo? Né? É uma pessoa comissionada. Isto é, enviada por alguém. A palavra apóstolo traduz o grego apóstolos, que significa mensageiro ou enviado. O grego apóstolos devida do verbo apostelin, que significa enviar, remeter, ou num sentido mais específico, enviar com propósito particular. É interessante isso. Enviar com propósito particular. Qual o propósito daqueles que são enviados por Jesus? Propósito particular de falar do Evangelho, de falar do seu nome, de pregar o Evangelho, de falar que ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Como mensageiro, o apóstolo representa aquele que o envia e é investido de autoridade para tal. Ele, dessa forma, ele representa a personalidade e a influência de seu mandatário. Olha que coisa poderosíssima que o Senhor deu para nós. O apóstolo representa aquele que envia. Aleluia! Aquele que o envia, nós representamos o Senhor Jesus Cristo na terra. É investido de autoridade. Por isso que Jesus falou assim, em meu nome. Aleluia! Em meu nome curarão os enfermos. Limparão leprosos, expulsarão os demônios. Vocês, em meu nome, vocês vão fazer obras grandiosas. Por quê? Porque a gente representa Jesus, a sua personalidade. Por isso o cuidado do cristão com a sua vida. A sua vida tem que ser uma vida de cuidado, de santidade. Então, nós representamos e influenciamos por causa que o mandatário Jesus nos está enviando. Então, os apóstolos foram as testemunhas oculares. O que é testemunha ocular? Aquela que viu. Tanto quando vão escolher um apóstolo para substituir Judas Iscariotes, eles falam, tem que estar desde o início. Tem que estar conosco desde o batismo de João até a sua ascensão. Nós precisamos de alguém assim. Aí escolheram 2, depois Matias ficou no lugar de Judas. Então,
os apóstolos, onde eles se baseavam? No Evangelho, na palavra de Jesus, o Senhor Jesus. A base dos apóstolos é o Evangelho. Ele precisa, nós não podemos fugir do Evangelho. Nós temos que estar baseado no Evangelho. Então nós temos que estar firmes com esta palavra, que é a palavra, é o Evangelho, palavra de Deus. No item 2 vai falar a doutrina dos apóstolos. A doutrina. O que é doutrina? É ensino. É ensinar a palavra de Deus, é ensinar aquilo que Jesus ensinou. Doutrina não são costumes. Os costumes, eles mudam de cidade, de região, de país. São costumes. Está mais ligado à cultura. Agora, doutrina não se muda. A doutrina ela é a mesma aqui, ali e acolá. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Porque é palavra de Deus, doutrina. Doutrina do batismo nas águas, doutrina do batismo no Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina dos anjos, doutrina e assim vai. São ensinos da palavra de Deus, elas não mudam. Então Paulo, explicando a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura. Eu gosto da tradução da Nova Almeida porque ela põe um artigo definido. Toda a Escritura. Na RC está toda a Escritura. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, completa a inspiração. Foi dada pelo inspirar do Espírito Santo. Paulo, falando aos Gálatas 1, 6 e 8, na King James, ele diz assim: estou chocado que estáis vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Note que aí o outro evangelho está em minúsculo. Aí ele continua no verso 7, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Ou na tradução tradicional está escrito anátema. Então, olha o cuidado. Nós não podemos pregar outro evangelho, não tem outra revelação. Ninguém vai receber uma revelação diferente. Ninguém. Já está colocado, o evangelho já está posto. Cristo já veio e colocou o evangelho, os nossos irmãos ou escreveram, as cartas foram escritas, acabou. Não tem outra revelação. Não tem uma nova revelação. Então, cuidado. Nós temos que estar baseado nessa doutrina. Então, Paulo fala, ainda que nós... Olha o que Paulo está dizendo. Que nós... Ou seja, uma pessoa que falava, pregava, ensinava a palavra de Deus corretamente e se desviar disso, ele fala, ainda que nós, se eu mesmo, Paulo dizendo, se eu vier falar para vocês outra coisa, considerem maldito. Você tem noção do que é isso? Como é importante o evangelho, como o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê? Palavra de Deus. Então os apóstolos têm que estar sentados, eles estavam ensinando a doutrina, né? Nós somos na doutrina dos apóstolos. Mas o que eles ensinavam? O que Jesus ensinou, que é o que está no evangelho. Por isso que deixou escrito. Glória a Deus. Antes de Moisés não tinha nada escrito. A tradição era oral. Aí, através de Moisés, Deus trouxe para eles e ele começou a escrever o Torá, ou seja, todos os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois os profetas, depois tudo que foi escrito. Para quê? Para ter documentado. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve ali sendo tentado por Satanás, ele não usou poder, ele não usou nada. Não usou nenhum dos seus atributos.
Ele só dizia, está escrito. Olha a importância do Evangelho, olha a importância da palavra de Deus. Está escrito. Aí Satanás, a segunda vez, disse assim, também está escrito que ele dará ordem aos seus anjos e que vão te guardar de que você não tropece em pedra. Pula daqui de cima. Daquele local que nós vimos lá, que provavelmente tinha mais de 50 metros de altura. Pula! Jesus falou, também, aleluia, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, a importância da palavra escrita, ela está escrita. E Jesus disse assim, eu não julgo, quem julga são as minhas palavras. Está escrito. Glória a Deus. Então, a doutrina dos apóstolos, baseada em quê? Em Cristo. Baseada em quê? No que ele ensinou. Baseada em quê? Tudo que ele nos ensinou, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O 2.3 vai falar o testemunho dos profetas. Muito bem. Efésios 3, 4 e 6 diz assim, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Olha que o mistério. Qual era o mistério? Nós estávamos excluídos, como nós já estudamos, né? Paulo ensina isso nessa carta aos Efésios. Nós simplesmente estávamos excluídos do povo. Nós não tínhamos direito a nada, mas Cristo uniu o judeu e o não judeu, o gentil, e agora se forma um corpo novo chamado igreja. E nós temos o que agora? Nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Ele, porque Ele é bom e maravilhoso. Aleluia! Então, a profecia veio. Nós, no Novo Testamento, não temos mais profetas, no sentido do Velho Testamento. Não temos o ministério dos profetas. Aquele que era profeta, como Samuel, ou como outros, como Isaías, não é? Como Ezequiel. Não, nós não temos. Nós temos o dom de profeta. É um dom que é dado para nós, né? É um dom administrativo, é um dom ministerial. Não é mais agora um ministério que seguiria o profeta. O ministério de profeta foi até João, o Batista, não é? Então, em Efésios 2, 20, 4 e 11, mencionam primeiro apóstolo, depois profetas. Somente a ordem da escrita não pode confirmar que Paulo se refere aos profetas do Antigo ou do Novo. Não está claro no texto. Só a ordem não quer dizer que ele está falando dos profetas do Novo Testamento. Então o Dr. R.N. Champlin, que escreve uma enciclopédia gigantesca, versículo por versículo, Velho e Novo Testamento, ele nos indica que seriam os profetas do Velho Testamento, que falaram do Messias. Então, essa opinião ela é dividida. Alguns acham que é os profetas do Novo e alguns são baseados que os profetas do Antigo, do Velho Testamento, é que trouxeram toda a informação sobre o Messias. E depois veio o Novo Testamento, o dom que agora esclareceu, revelou, como Paulo disse assim, eu tive a compreensão, eu fui revelado. Lá em Coríntios, quando nós lemos para a ceia do Senhor, ele disse assim, como eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Eu recebi de alguém, do Senhor. Então, Efésios 4:11 vai falar de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que são os 5 dons ministeriais, não é? Também, ele está dizendo que são dons dados. Então, algum pode ter até todos. Você pode ter um pastor que também tem a profecia, a revelação da palavra, a revelação das coisas. Porque Deus não vai revelar. Não vai revelar o dia que vai voltar, não vai revelar nada de novo. Tudo que está na palavra já está na palavra. Não há necessidade, né? Então tem que tomar muito cuidado com profecia.
Então, o testemunho dos profetas, e eu prefiro ficar com Champlin, ele diz, olha, são os profetas do Velho Testamento que trouxeram, que falaram do Messias, né? Mas nem todos concordam com isso, mas como isso não influencia na sua salvação, não tem problema, fique em paz. Tá? Muito bem. No item 3, edificados para a morada de Deus. Edificados para a morada de Deus. E o 3.1 vai falar um edifício bem ajustado. Eu coloquei para nós aí um exemplo de um edifício com junta de dilatação. Vamos lembrar o que o grande sábio escreveu em Eclesiastes 7,16, que diz: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja. Então, tem que haver essa junta de dilatação. O trabalho dela é justamente acomodar as mudanças. É a moderação. É ser moderado. É ser temperado. No edifício, como em pontes, você quando passa sobre pontes, você percebe barulhos, né, que fazem, que são seções da ponte. Por quê? Porque a ponte não é um bloco só. É necessário que ela tenha separação para que essa junta de dilatação, tem vários tipos, né? Não sou especialista em construção, mas vários tipos de juntas de dilatação, para quê? Para que quando temos um calor tremendo, todos os materiais eles se dilatam. E se ele fosse feito uma peça só, ele poderia se quebrar, se destruir. Então ele tem essa junta de dilatação para acomodar, tanto no tempo do verão, temperaturas muito altas, como no frio, que elas se separam. Então tem que ter uma medida, né? Todo motor, toda coisa mecânica, sempre ela tem que ter uma folga, sempre ela tem que ter um espaço, ela tem que ter um tamanho. Por isso é a moderação. O crente precisa ser moderado. Por isso que isso é um do quê? Das características do fruto do Espírito. Temperança, moderado. O cristão precisa, por quê? Porque nós vamos ter cristãos de diferentes na igreja. São diferentes. Quando nós lemos em Efésios 2:21, vai falar: todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Coloquei essa imagem com essa parede, aqui esse muro de pedras, para nós olharmos. Eles têm pedras de diferentes tamanhos, diferentes cores, né? São necessárias, pedra bem menor, pedra bem maior. Ou seja, na casa do Senhor, nós vamos ter isso. É normal, é natural. É natural acontecer isso. É natural ter pessoas mais bem abastadas e menos bem abastadas. É natural ter pessoas mais bem instruídas e pessoas menos instruídas. É natural, faz parte da sociedade. Por isso que tem que ser bem ajustado. Então não é rígido. Porque uma coisa rígida, ela quando vai se mover, ela se quebra. Ela não pode, ela tem que ter elasticidade. Então o corpo, que é a igreja do Senhor, o edifício, e nós, como igreja e como corpo, que vamos crescendo, que somos pedras vivas, nós precisamos ter o quê? Ser bem ajustado. Todo o nosso corpo, ele está ligado, mas ele não está duro. E quando fica duro, dói. Já percebeu isso, não? Dói aqui, dói ali, porque o músculo está dolorido, né? Se a pessoa tem um problema, nossa coluna, ela é toda separada em muitos ossos, e dentro de cada osso tem um anel ali, para quê? Para fazer o ajuste. Para fazer o ajuste. E esse ajuste faz com que nós não sintamos dor e possamos caminhar, andar e assim sucessivamente. Então, todo o nosso corpo físico, ele é bem ajustado, mas ele não é rígido. Então, nós não podemos ser rígidos. Nós temos que amar, nós temos que perdoar. Porque as pessoas erram, as pessoas pecam, as pessoas são pessoas, ser humano.
Mas nós temos que ir crescendo, nos santificando, nos melhorando, né? Efésios 4:13 vai dizer assim, até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É tanta informação num único versículo. Olha, pleno conhecimento, a gente só vai ter pleno conhecimento, é que Paulo disse, hoje eu vejo como no espelho. Talvez alguém pense assim, mas olha, no espelho eu vejo perfeitamente. Hoje, né? Nos nossos dias, o nosso espelho ele é muito bem feito, consegue trazer realmente a imagem. Naquela época, era um cobre polido, que se via uma imagem obscura. Por isso que está escrito lá assim. Não é Paulo falando, não, até alguém lê, talvez não entenda, porque o espelho não era o espelho de hoje, era o espelho da época. Então Paulo fala assim, ó, do jeito que eu me conheço, que eu sou conhecido, eu vou conhecer também. Do jeito que eu sou conhecido por Deus, eu vou conhecer a Deus também. Então, pleno conhecimento do Filho de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ao estado de pessoa madura, irmãos, nós temos que ser maduros, irmãos. Não ficar assim apegado a coisas pequenas, a pessoa não cumprimenta, a pessoa não dá a paz do Senhor, ou a pessoa não te mandou uma mensagem, a pessoa não fez e você fica aí, assim, perde a sua paz por causa... Não fica assim. Você tem que ser uma pessoa madura, você é uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que ajuda os outros, que faz pelos outros, porque você é maduro, você não é mais menino, você já cresceu, não é mais menina, você já cresceu. E nós vamos chegar à medida da estatura de Cristo. Quando? No arrebatamento, não tem outro horário, não tem outro local, não tem outra forma, a não ser o arrebatamento. Templo Santo do Senhor. Templo Santo do Senhor. É o item 3.2. O sumo sacerdote, ali no Santo dos Santos, no hebraico Naon, ele entrava uma única vez. Ele só podia adentrar ao Santo dos Santos uma vez por ano. Você tem ideia do que é isso? Da preparação que ele tinha? Do cuidado? Porque ele ia estar o quê? Na presença de Deus. Lembrando, Deus não morava em cima da arca, Deus não estava no tabernáculo, Deus não estava no templo. Deus se manifestava no templo, a sua presença se manifestava. Olha a preocupação do sumo sacerdote uma vez por ano. Sacrifícios, ele se santificava, sacrificava por ele, para o povo, para poder entrar lá e falar com Deus. Uma vez por ano. Agora veja para nós, o privilégio. Templo Santo de Deus. Agora nós temos que viver uma vida do quê? De santidade, porque santificação é um processo de crescimento. Esse é o processo, porque nós vamos saindo do mundo, vamos abandonando o pecado, vamos abandonando coisas que não devem e vamos nos aproximando de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, através de Cristo que nos regenerou, ato instantâneo, no momento que nós cremos, fomos regenerados, feitos nova criatura, nos santificou, naquele momento também, e agora o processo de santificação, dia a dia, nós temos contato com Deus. Olha a figura, que coisa linda. Nós somos templo. Aleluia! Templo para Deus se manifestar. Bendito seja o nome do Senhor. Todo dia, toda hora. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3,16, vocês não sabem que são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Habita, morada, templo. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele penetra até as profundezas de Deus. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não consigo mais falar, eu não consigo me expressar. O Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Ele se expressa por nós, porque ele está em nós
e ele entra na presença de Deus, até o mais profundo, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai até ali as juntas e medulas, a divisão da alma, do espírito, junto com a palavra, e faz maravilha, porque agora nós somos templo. Nós somos templo. Nós somos templo do Senhor, do Espírito Santo. E a vida de santificação vai nos dando isso, santificando a cada dia, para que nós possamos chegar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor. Ele está conosco. É maravilhoso. No item 3.3, diz assim, morada do Altíssimo. Então, como nós já falamos, vamos repetir. Deus não habitava no tabernáculo, não habitava no templo, mas Deus se manifestava. Sua presença era manifesta no templo e no santuário. Agora, nós não. Nós somos habitados. Nós somos morada. Aleluia! Jesus disse, olha, eu vou vir para você e nós vamos fazer em você morada. Glória a Deus, nós somos morada. Irmão, você é muita coisa. Olha, meu irmão, minha irmã que nos ouve, você é muita coisa, você é precioso na presença do Senhor, você é templo, é lugar da morada do Altíssimo. Bendito seja o nome dele para sempre, glória a Deus. Ele é morada, nós somos morada, ele vem e faz morada em nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não vai pensar que você está abandonado, vai pensar que você está aí excluído do mundo, que você está isolado. Não, Deus não isola ninguém. Deus mora, bendito seja o nome do Senhor. Valorize a sua salvação, valorize o que Deus fez com você, valorize o quanto o maravilhoso você ser salvo, porque você foi lavado, redimido no sangue de Jesus. E agora você é morada de Deus. Morada de Deus pelo Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito tem essa tranquilidade, ele se movimenta na nossa vida, se movimenta, bendito seja o nome do Senhor, porque ele é vivo. E tudo que é vivo cresce. Você deve crescer, você deve ser um melhor cristão, você deve ser um melhor crente, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor, sempre melhor, porque o Espírito Santo está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha! Nós somos morada de Deus. Deus escolheu isso, porque Ele quis fazer. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Para nós concluirmos nesta manhã, a igreja, ela está alicerçada em Cristo, na doutrina dos apóstolos e profetas. A igreja cresce porque ela vive em Cristo. Nós temos que viver. A igreja é viva. A igreja vive. Não importa o tempo, dificuldade, o que passarmos. A igreja continua viva. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, na King James, ele diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Glória a Deus. Que o Senhor nesta manhã abençoe a sua vida, que você possa ser abençoado, que você possa considerar os demais maiores do que você. Que nós possamos aprender essa humildade com Cristo. Como disse João, o Batista, importa que ele cresça, que eu diminua. Que maravilha! E nós sabemos que os nossos irmãos são maiores, são melhores, são superiores. Aí os nossos irmãos vão nos considerar maiores, melhores,
superiores. Vai ser uma maravilha, porque nós vamos não ser rivais um do outro. Nós não vamos ter, a vaidade não vai aflorar na nossa vida. Nós vamos ser humildes, sabendo que Deus é Deus e Deus faz maravilha na nossa vida. Deus em Cristo vos abençoe, nos dê da sua graça, para que nós possamos ouvir o conselho de Paulo. Estamos firmados em Cristo, na doutrina dos apóstolos, ou seja, no Evangelho, naquilo que ele ensinou, né, nas cartas, no que está na palavra, na Escritura, né, dos profetas, e possamos seguir avante, servindo ao Senhor, até que ele volte. Vamos orar e agradecer. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Deus os abençoe, né? Deus que faça uma obra nas suas vidas. Oremos em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, no nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer nesta manhã para a Escola Bíblica Dominical. Abençoa o teu povo que esteve conosco, a todos que serão alcançados. Que a tua mão poderosa, santa, maravilhosa, Senhor, seja com todos os teus servos. Abençoa o pastor Constantino, a igreja, Senhor, o teu povo, Senhor amado, a tua igreja. Fica conosco, ó Pai, e abençoa no nome santo do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Continue na Escola Bíblica Dominical. Teremos as outras classes que estarão também entrando no ar para poder ensinar a todos os irmãos. Deus abençoe a todos os professores, abençoe toda a igreja, no nome do Senhor Jesus.